Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco nesse dia maravilhoso. Tenho certeza que os corações estão radiantes, né? Por aquilo que nós vivemos, Deus de sexta-feira para cá. E hoje também é um dia especial, o Dia dos Pais. E parabéns de minha parte a todos os pais, os avós também, como eu. Que bom estarmos aqui com vocês, é uma alegria. E confesso que diante de tantas palavras ungidas, poderosas de Deus, a gente fica ainda mais dependentes da misericórdia e da graça de Deus, né? A gente sempre é. Glória a Deus. Abra comigo essa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Vamos ler uma passagem bastante conhecida. E eu quero falar de estradas e caminhos. Vamos ler o texto. E é um texto bem conhecido, mas eu gostaria que você, especialmente que quanto mais tempo você tem de igreja, eu acho que a gente tem que fazer um esforço maior quando lê determinados textos, porque eu acho que a gente é mais tentado a achar que a gente sabe tudo do texto, né? Mas a palavra de Deus, ela precisa se renovar em nós cada dia. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Na minha Bíblia é o bom samaritano. Diz: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou o que está escrito na lei. Como você entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E também ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus disse a ele: você respondeu corretamente. Saber, você sabe tudo. Agora, faça isso, que você já sabe, e viverá. Então ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Já que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, quem é o meu próximo, Jesus? E Jesus, para responder essa pergunta dele, resolveu contar uma história, como ele sempre fazia muito bem. Então, essa história que Jesus conta tem como objetivo trazer essa resposta para ele: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, pegou a estrada de Jerusalém para Jericó, era uma descida, e quando ele descia nessa estrada de Jerusalém para Jericó, ele caiu nas mãos dos ladrões. E esses ladrões, depois de lhe roubarem, tirarem a roupa, lhe causarem muitos ferimentos, retirou-se dali, deixando ele semi-morto. Por casualidade, passou por ali um sacerdote. Um sacerdote estava descendo por aquela mesma estrada. E vendo aquele homem caído, ferido, semi-morto, ele viu, mas ele passou de largo. Sabe como você vê alguém assim, tipo na calçada, e você desvia para outra calçada? Ele passou de largo e seguiu o seu caminho. Daí a pouco, de igual modo, um levita também descia nessa mesma estrada, por aquele mesmo lugar, e vendo o homem caído, ferido, machucado, semi-morto, o levita
também passou de largo. Depois veio um certo samaritano, um ser humano que era desprezado, rechaçado, estigmatizado. Veio um samaritano que ele seguia o seu caminho, e ele passou perto daquele homem que estava caído, e vendo aquele homem, ele se compadeceu dele, aproximou-se, fez os curativos nos seus ferimentos, curou com bastante cuidado os seus ferimentos, aplicou óleo para aliviar a dor e vinho sobre as feridas. Além disso, depois dele ter cuidado das suas feridas, depois disso ele pegou aquele homem, colocou o homem sobre o seu próprio animal. Naquela época não tinha carro, né? Então o carro de última geração era um animal, né? Bem tratado, que sabia cavalgar legal. Então colocou sobre o seu carro da época e levou para uma hospedaria e tratou dele lá na hospedaria. No dia seguinte, esse homem falou para o hospedeiro, dizendo: eu tenho que ir, eu preciso ir, mas está aqui 2 denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: eu vou, mas cuida deste homem, está aqui 2 denários, cuida deste homem, e se você gastar algo mais, eu vou reembolsá-lo quando eu voltar. Então Jesus, terminando essa história, virou para aquele homem e perguntou: qual desses 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, você acha que lhe parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei, ele nem conseguia falar a palavra samaritano, porque para ele era um ser totalmente desprezível. Então ele nem diz, foi o samaritano, ele diz, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse para ele: você quer saber quem é o próximo? Vai tu e faça o mesmo. Vamos orar, queridos. Pai querido, é a tua palavra, Senhor. Eu sei que esse texto já foi lido talvez por todos aqui várias vezes, e eu sei que a tua igreja tem na sua essência, na sua fonte, na sua origem, esse coração, ó Deus, solidário, esse coração de ajudar. Eu te louvo, ó Deus, porque aqui neste lugar o Senhor tem levantado bispos, pastores, lideranças, homens e mulheres que têm se dedicado para ajudar o próximo. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, se renove a nós, faça sentido para nós, que ninguém escape, Senhor, a tua voz. Ó Deus, com temor e tremor, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, a começar por mim, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, conforme eu disse, eu quero falar, com base nesse texto, sobre estradas e caminhos, especialmente sobre uma estrada e 5 caminhos. Sim, porque na nossa vida, a cada estrada da nossa vida que a gente trilha, a gente tem a oportunidade de transformar essa estrada em determinados caminhos. Aí é uma decisão nossa. A gente sempre tem a opção de, ao trilhar determinada estrada, a gente escolher qual o caminho a gente vai fazer nessa estrada. Isso a gente escolhe, isso a gente pode escolher, e a gente faz todos os dias de maneira consciente ou inconsciente. O texto nos mostra uma estrada, a estrada de Jerusalém para Jericó, uma descida de 1000 metros. E o texto, essa história, ela é cheia de detalhes. Nós não temos tempo e nem é objetivo
tratarmos de todos os detalhes que são riquíssimos, belíssimos nessa passagem. Fala sobre uma estrada e fala especialmente sobre 5 personagens. Cada um desses 5 personagens traça um caminho diferente nesta mesma estrada. Assim é com a gente. Em cada estrada da nossa vida, em cada situação, em cada circunstância, a gente decide qual caminho que a gente vai trilhar nessa mesma estrada. Nesse mesmo caminho que muitas pessoas passam exatamente nesse mesmo caminho. Cada um faz dessa estrada um caminho diferente. Um caminho próprio, de acordo com os seus valores, com as suas decisões. E o primeiro personagem que nós vemos nesse texto é aquele homem que provavelmente, aí eu estou elucubrando um pouco, né? Mas não estou saindo do contexto, do sentido, não. Um certo homem, não se fala muito sobre ele, mas ele saiu de casa e pegou essa estrada. E possivelmente era um homem honesto que saiu para trabalhar, para cuidar da sua vida, das suas atividades. Era alguém que saiu de casa para trabalhar, para cuidar da vida, e uma tragédia lhe aconteceu nesse dia, nessa estrada. Ele foi assaltado, ladrões o roubaram, e não satisfeitos apenas de roubá-lo, o feriram, o machucaram, o deixaram ali caído na estrada. O texto diz claramente, semi-morto. É uma expressão muito rara na Bíblia. Ele estava ali, talvez nos últimos suspiros de vida, ali, na beira da estrada. Para esse homem, essa estrada era a estrada da dor, era a estrada do trauma, era a estrada do sofrimento, era a estrada da surpresa desagradável, era a estrada do inimaginável acontecer e destruir a sua vida. E talvez você que nos ouve aqui hoje, ou depois, ou de alguma forma, esteja hoje no seu coração vivendo talvez uma situação parecida. Não fisicamente, porque fisicamente todos nós estamos bonitos aqui. Mas talvez o seu coração esteja ferido, esteja machucado. Talvez você esteja sentindo como este homem. Você está se sentindo roubado. Você está se sentindo violentado. Você está se sentindo explorado. Você está se sentindo assustado. Você está se sentindo semi-morto. E fica pensando, quem vai me salvar? Então talvez essa estrada para alguns seja um caminho da dor, um caminho do trauma, um caminho da surpresa muito desagradável, que todos nós estamos sujeitos a por ela passar. Mas tem um segundo personagem que faz um outro caminho, é o ladrão. Ele passa pelo mesmo caminho. Ele escolhe nessa estrada o caminho do roubo. Na mesma estrada, ele escolhe o caminho da violência, do aproveitamento. Ele escolhe o caminho do roubo, do assalto, do engano, da corrupção, do aproveitamento, do estelionato, do engano. No mesmo caminho, alguém escolhe fazer, na mesma estrada, um ser humano escolhe fazer esse caminho. E esse caminho, esse ladrão, ele tipifica o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus está aqui hoje dizendo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não tenham medo, eu estarei para sempre com vocês. Mas esse segundo personagem, ele decide fazer da sua vida uma vida de ladrão, uma vida de aproveitador, uma vida de estelionato. E aí você diz, mas isso não tem nada a ver comigo, amém. Tenho certeza que não, com todos aqueles que aqui conheço.
Mas às vezes, lá no fundo do coração, a gente não tem esse sentimento de assaltar ninguém, de roubar ninguém. Mas talvez você não se importa em apoiar alguém que rouba. Ou talvez no seu coração você não se importa de apoiar a corrupção. Ou talvez no seu coração você não se importa com a fragilidade do ser humano ser explorado das mais variadas formas. Eu não preciso aqui detalhar coisas que os jornais escancaram aí todo dia, e eu não preciso aqui perder o seu tempo para falar dessas desgraças que assolam o mundo e o nosso país a todo tempo por causa dessas opções, desses caminhos que algumas pessoas decidem trilhar. E a gente não pode ficar indiferente a essas situações. Mas o texto nos mostra um terceiro personagem que naquela mesma estrada decide fazer um outro caminho: o sacerdote. O sacerdote é o religioso, é o responsável pela liturgia do tabernáculo, do templo. E aqui é com muito temor eu medito nessa passagem, porque acho que é um texto que primeiro vem contra mim enquanto pastor, no sentido de me fazer refletir, porque a palavra de Deus é primeiro para nós que aqui estamos, e o texto fala de um sacerdote. Para trazer para os dias atuais, sacerdote é como se fosse o pastor, então para ficar mais claro, usar uma terminologia atual, é como se fosse um pastor, responsável pela liturgia, responsável pelos compromissos da casa do Senhor. E este sacerdote, ao passar por aquela estrada e ver aquele homem naquela situação, ele decide fazer o caminho da indiferença. Para um, aquela estrada era a estrada do sofrimento, da dor, da exploração. Para o outro era a estrada do roubo. Para este aqui, aquela estrada era um caminho. Ele fez daquela estrada um caminho da indiferença. Ele foi incapaz de se solidarizar com aquele homem. Ele foi insensível à dor, à situação dele. Talvez porque a sua agenda era tão apertada, tão rígida, tão cheio de compromissos, tão cheio de atividades, que não tinha espaço, afinal de contas, para ajudar aquele que estava caído na beira da estrada. Ele tinha coisas mais importantes para fazer. Talvez não lhe dizia, ele pensava que não lhe dizia respeito. Talvez ele pensasse que aquilo era coisa para os seus subalternos, ou outras pessoas. Ele tinha coisa mais importante e a sua agenda estava lotada. Não tinha espaço para perder tempo com um ser que já estava, afinal de contas, quase morto. Ele estava muito preocupado com a liturgia, estava muito preocupado com o rito, achava que tudo isso era mais importante do que ajudar um ser humano caído na beira da estrada. Conforme eu disse, meus queridos, é um caminho da indiferença que esse homem seguiu. E eu louvo a Deus porque nós estamos numa igreja que teve na sua essência, na sua base, no seu nascedouro, uma preocupação com o próximo. Uma preocupação, eu lembro, do nosso apóstolo, eu sou goiano, vim lá daquela terra, e um trabalho belíssimo que ele fez com os jovens lá. Estamos aqui neste lugar com os bispos que apoiam o trabalho social de maneira maravilhosa, que eu não vi nenhuma outra igreja fazer o que vocês fazem. Mas é uma palavra de alerta para que todos nós, mas isso não é suficiente, isso é algo que Deus fala para cada um de nós de maneira distinta, para que a gente não caia no ativismo e esqueça das pessoas. Então, o terceiro homem, terceiro personagem, faz daquela estrada um caminho, o caminho da indiferença. E aí vem um quarto. O quarto também era religioso, também fazia parte das atividades religiosas, era o levita. E o levita, ele estava ali no ministério, né? Ele não só louvava, cantava, mas estava ali
e poderia eventualmente até substituir o sacerdote. Estava ali, o sacerdote também era da tribo de Levi. O levita estava ali no caminho, mas o sacerdote era o superior a ele. E o levita também passou por aquela mesma estrada que o sacerdote passou, e ele decide fazer daquela estrada um caminho da omissão homicida. Ele decide fazer daquela estrada um caminho da irresponsabilidade, do auto-engano. Por que eu falo que o auto-engano? Porque provavelmente ele deve ter pensado o seguinte: poxa, se o sacerdote passou aqui e não fez nada, então por que eu vou fazer? Por isso que ele é auto-engano, porque ele transfere a responsabilidade, em vez de fazer o que estava na mão para fazer também, ele tenta, no seu auto-engano, jogar a culpa para o sacerdote e dizer: se ele não fez, eu também não me sinto na obrigação de fazer. Trazendo para a nossa realidade, é como se talvez um obreiro ou diácono, dissesse o seguinte: poxa, se o pastor Wesley não fez, então por que eu vou fazer? A indiferença do sacerdote não justifica a sua indiferença. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, diz a palavra do Senhor. Ele finge que não vê. Todos estes, eles perderam a alma, perderam a capacidade de se sensibilizar com o ser humano, perderam a alma. Mas aí vem o quinto personagem. O quinto personagem era um samaritano. E a gente não precisa discorrer muito sobre isso, sobre os detalhes, conforme eu disse. Mas só para a gente contextualizar, samaritano para os judeus, para os religiosos da época, era uma pessoa discriminada religiosamente. Era tratado como um imundo, como alguém, que eles nem mantinham nenhum tipo de relação, pois os considerava palha e sem nenhuma consideração naquela cultura. E Jesus, de maneira proposital, usa a figura do samaritano para mostrar esse outro caminho. Resumindo, o samaritano era como se fosse, na concepção deles, um herege. E aí vem o samaritano por aquele mesmo caminho, e o samaritano decide, naquela mesma estrada, fazer o caminho do amor, o caminho da compaixão, o caminho da solidariedade. Ele viu, ele se abaixou, ele socorreu, ele cuidou das feridas dele, e não só cuidou das feridas, ele colocou no seu carro, no seu jumento, levou para a hospedaria e disse: cuida dele, deu o dinheiro, eu tenho que ir, mas cuida dele. Esse bom samaritano é a figura do nosso querido Jesus. Ele é o supremo bom samaritano. Eu não sei como você entrou aqui hoje, talvez você entrou machucado. Eu quero dizer que o bom samaritano está aqui para te curar as suas feridas. Ele está aqui, ele te trouxe hoje para tirar você que está se sentindo semi-morto. Ele está dizendo: eu te trouxe aqui neste lugar hoje para que você seja curado, para que as suas feridas sejam saradas, para que você receba da minha parte o óleo, o vinho fresco sobre todas as suas feridas, porque eu sou o bom samaritano, aquele que dá a sua vida por você. E ele dedica o seu trabalho, o seu tempo, os seus recursos, o seu sentimento, o seu amor por aquela pessoa se manifesta na dedicação do seu tempo, na dedicação do seu trabalho, do seu esforço, dos seus recursos, inclusive. Jesus é o nosso bom samaritano. Aleluia, Ele está aqui conosco. A estrada pode ser a mesma, mas nós temos a opção
de nessa estrada escolher qual caminho que a gente vai trilhar. E este bom samaritano, ele conclui dizendo: vai e faça o mesmo. Assim como eu fiz, façam vocês também. Foi para isso que eu chamei vocês. E é lindo, é belíssimo. E hoje, no Dia dos Pais, talvez você, com quem que a gente vai? Quem é o meu próximo, então? Meu próximo é quem está. É a bola da vez. É quem você tem, é o outro. É aquele que, não necessariamente aquele que geograficamente esteja próximo de você, mas é quem você tem a oportunidade de ajudar. Às vezes você está até longe, às vezes nem está geograficamente próximo, mas você pode ajudar. É quem Deus colocou no seu caminho, e você pode fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. Esse é o seu próximo. E o bom samaritano, Jesus, diz para nós: vai e faça o mesmo. E eu acho belíssimo o que Jesus faz. E como eu disse, essa passagem, ela tem todo um simbolismo. Apenas para falar de 2 detalhes aqui simbólicos. Jesus aqui, depois dele curar, depois dele vir sarar as feridas, leva para a hospedaria, coloca nas mãos do hospedeiro, antes dele ir embora, antes dele partir, ele coloca o ser humano nas mãos do hospedeiro. Sabe quem é esse hospedeiro? É o Espírito Santo de Deus que está aqui presente conosco, porque Ele diz: é necessário que eu vá, mas quando eu for, eu vou mandar o Consolador para estar sempre com vocês. Eu estou partindo, mas eu vou deixar vocês na mão do hospedeiro, e esse hospedeiro está aqui hoje. Esse hospedeiro está aqui hoje, o Espírito Santo de Deus, para acolher você, para receber você, para hospedar você. E sabe o que é a hospedaria? A hospedaria é a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? A hospedaria é a sua igreja. O hospedeiro é o Espírito Santo de Deus que está aqui presente conosco para acolher você, para receber você, até que Ele venha novamente outra vez. Vai e faça o mesmo. O bom samaritano decidiu fazer o caminho do amor. E nós podemos, na estrada da nossa vida, sempre escolher qual o caminho que a gente vai fazer, que a gente vai trilhar. Nesse caminho do amor, nesse caminho de Jesus, nesse caminho que Jesus trilhou, que é o caminho do amor. Um levanta o outro, não é verdade? Um levanta o outro. Nesse caminho, a gente não quer saber quem é o que está caído, ou por que ele está caído. A gente só quer saber que ele está caído. Só isso que interessa. Não interessa saber por que ele está caído, ou quem é ele. Basta saber que ele está caído, que é um ser humano que está caído, e você pode ajudá-lo. Nesse caminho do amor, nesse caminho de Jesus, a gente não faz perguntas. Jesus o bom samaritano não fez pergunta para ele, não deu um sermão nele, falou: por que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, cara? Por que você tinha que sair lá de Jerusalém tão bom, maravilhoso, e pegar esse caminho aqui para Jericó? Você não tem juízo não. Ele não dá sermão. O que interessa é apenas que ele está caído e precisa de ajuda. Ele não condena, ele não culpa, ele não tem interesse nenhum. É claro que ele quer salvar a todos, mas ele não condiciona a ajuda àquele homem, nem tampouco a opção dele de querê-lo ou não. Ele não diz: você aceita Jesus antes de eu lhe fazer o bem? Ele não pergunta: eu só vou fazer o bem depois que você aceitar Jesus, depois que você vier para cá, aí que eu vou sarar as suas feridas. Não. Independente dele vir ou não, eu vou curar as suas feridas. Jesus quer que você seja firme na igreja. Jesus quer que você tenha essa experiência maravilhosa com o Santo Espírito Santo de Deus. Mas Ele é amor, Ele está aqui presente, Ele está interessado em sarar as suas feridas. Uma coisa de cada vez. Primeiro, cura-te as suas feridas, depois decida o que você vai fazer. E Ele está aqui para fazer isso nas nossas vidas. Ele não diz: os assaltantes te assaltaram porque, sei lá, você não estava
se acampando debaixo do esconderijo do Altíssimo. Se você tivesse, os assaltantes não teriam te assaltado. Não, ele não faz nenhum discurso religioso, ele só ajuda. Ele só faz o que podia fazer. Nesse caminho do amor, nesse caminho de Jesus, a gente faz como ele, a gente se levanta, a gente se dobra, a gente se curva, a gente carrega, a gente leva, a gente gasta, a gente investe, porque ele investiu em nós primeiro. Aleluia por isso. Não tem prosa, não tem conversa, tem ação, tem atitude, tem amor, tem misericórdia, tem graça, tem vida, tem compaixão, porque foi para isso que ele veio. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que graça recebeste, de graça dai. Aleluia, glória a Deus por isso. E ele faz isso sem nada em troca. Eu repito, e ele faz isso sem nada em troca. O que eu observo muito hoje em dia é que até muita da bondade, aparente bondade que existe no mundo de hoje, raramente são gestos de bondade totalmente isentas de algum tipo de interesse. Até nas instituições mais renomadas, sempre há por trás um certo interesse. Jesus não. Ele faz, ele socorre, ele cura de maneira totalmente desinteressada. E diz para mim e para você, vai e faça o mesmo. Amor, queridos, é decisão. Amor é decisão. É um texto que me emociona muito. O texto lá de João 13, versículo 1. Em outra oportunidade a gente conversa um pouco mais sobre esse texto. Ele diz, no último dia, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir, de cumprir a sua missão, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aleluia. Tendo amado, amou-os até o fim, sabendo que estava chegando a sua hora de partir, porque amor é decisão de socorrer, de ajudar. Ele, no Getsêmani, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, faça a tua vontade, não a minha. Eu decido fazer a tua vontade, salvar toda a humanidade. É por isso que eu e você, nós estamos aqui. Aleluia. Porque Jesus nos amou com a sua decisão. Às vezes a gente é muito romântico, achando que para amar o próximo, para amar as pessoas, a gente tem que sentir. Não, pastor, eu não estou sentindo. Não tem que sentir nada não, meu irmão. Só tem que decidir fazer o que tem que ser feito. Aí depois que você começar a fazer, muito provavelmente você vai começar a sentir uma paz, uma alegria, um gozo extraordinário. Glória a Deus, amor é decisão. Amor é a marca do cristão. É a marca do cristão. Para finalizar, então, vamos ler só mais um texto, que está em João capítulo 13, versículos 34 e 35. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz o seguinte, Jesus dizendo, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão. É nisto que todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Queridos, qual é o caminho que você decide fazer na sua estrada? Qual é o caminho que você decide? Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar ao Senhor. Conforme eu disse, isto é o Evangelho do Senhor Jesus. O bom pastor é Jesus que está aqui conosco. Ele está aqui para sarar todas as feridas, se você entrou aqui assim. E Ele nos chama a todos para decidir, nessa estrada, fazer o caminho do amor.
o caminho de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos enquanto de nós louvarmos ao Senhor. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Faça uma breve oração comigo. Diga comigo: Senhor Jesus, eu decido. Senhor Jesus, eu decido fazer de cada estrada da minha vida um caminho de amor a Ti em primeiro lugar e ao próximo. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto que você ora ao Senhor, medite que caminho você tem feito até hoje. Quais são os caminhos? Talvez você tenha trilhado muitas vezes o caminho da indiferença, ou o caminho de transferir a responsabilidade para o outro. Fala, eu não faço porque fulano não faz, então eu também não vou fazer. Mas decida hoje fazer da estrada um caminho do amor, um caminho do bom samaritano. Ore a Deus nesse sentido. E se você veio hoje aqui no caminho todo alquebrado, saiba que o bom samaritano supremo está aqui hoje para sarar as suas feridas, para derramar óleo sobre você, para curar você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E um dia Ele vai voltar, um dia Ele vai para a glória, mas enquanto isso, Ele deixou a gente nas mãos do hospedeiro, o Santo Espírito de Deus, o hospedeiro das nossas almas. O seu Santo Espírito está aqui presente conosco. Agora, Ele quer tocar em você, em mim. Ele quer nos levar ao seu caminho. Só Ele pode construir em nós este caminho. Deixe o hospedeiro trabalhar em você. Você já está na hospedaria. Você já está no lugar do acolhimento. Você já está no lugar da cura. Agora permita que o Espírito Santo de Deus toque em você e decida seguir esse caminho do amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, louvemos ao Senhor. Adore o Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte.